Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Olá, hoje é sábado, 29 de agosto. Eu estou de volta em mais uma edição do Semana Ilustrada. E veja agora os nossos destaques. Investigados na Operação Malebolt são transferidos para o presídio de Araxá. Romeu Zema anuncia obra em 8 estradas mineiras. Araxá Esporte não disputa segundona em 2020. E pelo menos 6 crianças e adolescentes de até 14 anos são vítimas de estupro em Minas Gerais. E também o editorial Raio X com Lavinho Drummond. A Polícia Civil prendeu envolvidos em roubos e furtos em fazendas nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A operação aconteceu nos estados de Goiás. 2 tratores e uma pá carregadeira roubados em propriedades rurais nas cidades de Araxá, Sacramento e Uberaba foram recuperados até o momento. Em coletiva de imprensa, os delegados Vitor Hugo Heisler, que coordena a 2ª Delegacia da Polícia Civil, e Tiago Cruz Ferreira, da Delegacia Rural de Araxá, deram os detalhes da investigação iniciada há 9 meses. Nós estamos agora dando início a essa operação. É a primeira fase dessa operação. Então nós vamos restringir algumas informações à imprensa para que não prejudique agora mais à frente o continuar dessa operação. Foram presos 2 pessoas, pai e filho, na cidade de Formosa, em Goiás, que provavelmente são os receptadores dessas máquinas. A Operação Zimmermann foi nomeada assim por ser o sobrenome de um grande fabricante de tratores no país. Tiveram a prisão temporária decretada no dia 20 de agosto, às 6 horas da manhã, um homem que é o pai, de 54 anos, e o filho com 32 anos. Eles são residentes de Formosa, em Goiás, e ficaram presos neste mesmo município. A forma com que eles subtraem o maquinário das fazendas é diferente em cada município das regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Nossa intenção, agora na continuidade das investigações, é identificar os autores que vão nas fazendas realizar roubo e furto dessas máquinas agrícolas e identificar a localização de onde esses produtos estão, para conseguirmos recuperar o maior número de máquinas agrícolas possível. Nós já temos conhecimento que trata-se de uma organização criminosa, com vários autores, e por ser uma organização criminosa, o nome já fala, eles são bastante organizados. Cada um tem sua função e um número grande de autores aí que eles praticam os roubos e os furtos e já tem as pessoas certas para realizar a venda desses produtos. Qual que é a forma de agir dessas pessoas, desse grupo, dessa organização criminosa? Eles têm alguns autores que vão aos locais, são próprios funcionários de fazendeiros que auxiliam aí, identificam o possível trator, máquina agrícola ou local que tenha de fácil acesso. Eles realizam também o furto e em algumas ocasiões eles realizam o roubo também. Amarram as vítimas nas fazendas com arma de fogo, com bastante agressividade e levam essas máquinas agrícolas. Os 3 equipamentos agrícolas recuperados na primeira fase da operação estão avaliados em R$500 mil. Não existe um alto valor agregado nesses tratores, nessas máquinas, e não existe por parte do governo nenhum sistema de fiscalização, ou de controle ou de registro dessas máquinas, o que dificulta muito o trabalho da polícia. Nós chegamos primeiro, foi por um roubo que teve em uma fazenda na zona rural lá de Sacramento. A equipe foi até o local, angariou elementos informativos e conseguimos identificar um dos autores.
Esse autor foi preso há cerca de 3 meses na cidade de Uberaba e continuamos as investigações. Depois da confirmação de casos positivos de Covid-19 em 3 funcionários do Legislativo, as atividades parlamentares foram suspensas. O prédio da Câmara Municipal passou por um processo de desinfecção. A retomada das atividades da Casa do Povo está marcada para a próxima segunda-feira, dia 31 de agosto, às 14 horas. As etapas de 2020 da Copa Internacional de Mountain Bike Michelin foram adiadas para 2021. O calendário foi remanejado e a etapa de Congonhas deve acontecer em fevereiro de 2021, fechando o campeonato de 2020. Abrindo a temporada de 2021 e etapa de Araxá, em seguida é a vez dos competidores estrearem a pista de Taubaté e Petrópolis, que fecha o calendário. Os atletas que já efetivaram as inscrições através do combo terão as mesmas transferidas para o próximo ano, exceto para quem concorreu em Araxá em março de 2020. Apesar do imprevisto, a organização da Copa de Mountain Bike está preparando novidades, dentre elas uma competição na Fazenda Sossego, em Carandaí. Durante a pandemia, vários serviços prestados de forma presencial tiveram atividades interrompidas. Entre elas, o da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG. Em Araxá, a população vem reclamando sobre a falta de atendimento presencial. A ausência de serviços que está trazendo transtornos para a população araxaense, que reclama que impossibilita até mesmo o esclarecimento de cobranças de valores alterados na conta de energia. Desde o início da pandemia e fechamento das atividades na cidade no dia 20 de março, os atendimentos passaram a ser apenas por telefone ou pela internet, o que, de acordo com a população da cidade, está deixando a desejar. O governo do estado enviou uma nota à imprensa explicando as novas condições de atendimento da estatal. Explicou que com a nova fase do Minas Consciente, nenhuma macro-região mineira apresentou até o momento índices favoráveis de condições sanitárias para a inclusão na onda verde. Diante disto, considerando as regras do plano, em respeito a todos e visando a preservação das vidas, a CEMIG permanece com a decisão, neste momento, de todas as agências fechadas para atendimento presencial. Futebol, fim de prazo para clubes que desejam disputar o campeonato da 2ª Divisão se manifestarem foi encerrado. A Federação Mineira de Futebol, a FMF, publicou no dia 18 de agosto o edital de convocação para clubes. O Araxá Esporte Clube não deverá disputar o campeonato, de acordo com o presidente do clube, Jefferson Leite, por falta de parcerias e patrocinadores. Ele afirmou que desde que assumiu o cargo, os repasses diminuíram, até 2018, quando o apoio foi cortado. O presidente pleiteia uma nova parceria com a empresa de Belo Horizonte, a partir de 2021. Já o time União de Futebol Araxá, que ficou fora de atividade por 15 anos, continua na busca por patrocinadores, de acordo com o membro da diretoria, Rubens da Silva, conhecido popularmente como Rubinho. As possibilidades da participação no campeonato de 2020 são remotas. Os clubes que desejarem disputar a competição devem se submeter aos protocolos sanitários e de higiene de combate à Covid-19, vigentes na época da realização de treinos e jogos. O Conselho Técnico para definir o regulamento e datas deve se reunir no dia 3 de setembro. Os jogos poderão ser realizados até o mês de fevereiro de 2021, uma vez que houve a extensão do calendário do futebol de 2020 pela Confederação Brasileira de Futebol. Em instantes, índice de alarmante de violência sexual em crianças e adolescentes chama a atenção de autoridades em Minas. E ainda hoje os desdobramentos da Operação Malebolt e também o editorial Raio X com Lavinho Dumont. Semana Ilustrada, volta já. CBMM. Estamos separados por um momento, mas mais juntos do que nunca. A Assembleia não para no combate ao coronavírus. Os deputados economizaram e devolveram ao Estado 46 milhões de reais para a saúde, destinaram mais de 300 milhões de reais para combater a pandemia e criaram leis relevantes, como a que obriga o uso de máscaras. Os deputados economizaram e destinaram recursos para o FMG fazer 36 mil teleconsultas,
protetores faciais para profissionais de saúde e criar respirador de baixo custo. Assembleia Legislativa, poder e voz do cidadão. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. O caminhoneiro ajuda transportando bens e alimentos. O entregador faz o corre até a casa das famílias. O profissional de saúde ajuda lá onde é mais urgente. O funcionário do supermercado ajuda deixando as coisas disponíveis. E o pessoal do Posto Ipiranga e da MPM ajuda abastecendo toda essa galera, que precisa ajudar a vida de quem está em casa, que por sua vez ajuda ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe. Se cuida aí e se precisar, pergunta lá. Voltamos com um assunto que assombra pais, filhos e responsáveis: o estupro de vulneráveis. Segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, por dia, pelo menos 6 crianças e adolescentes de até 14 anos são vítimas do crime em Minas Gerais. Segundo autoridades, o crime que resulta em gravidez pode ocorrer com muito mais frequência do que apontam os dados oficiais. Na maioria das vezes, o abuso permanece oculto, pelo fato de não raro ser cometido dentro da própria residência, ou por causa de a família ser conivente com a situação. Cenário de violência que levou 41 meninas desta faixa etária a hospitais públicos no estado. Foram 18 internações por aborto espontâneo, uma interrupção de gestação por razões médicas e legais, 22 outras por causas que levaram ao aborto. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019 apresentou o relatório que consta que 75,9% dos estupros contra vulneráveis são praticados por pessoas conhecidas, o que, conforme o documento, revela padrões assustadores de violência intrafamiliar. Segundo o órgão, 608 garotas entre 10 e 14 anos foram atendidas em Minas neste ano pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, em decorrência de gravidez, parto ou puerpério. Em todos esses casos, a Lei Federal 12.015 de 2009, que dispõe sobre crimes hediondos, é clara em definir que elas foram vítimas de estupro, uma vez que todas tinham 14 anos ou menos, idade em que são consideradas vulneráveis. A Polícia Civil está realizando uma fiscalização em uma estampadora de placas de Araxá e região. Preços dos serviços na cidade, no comparativo com outros municípios mineiros, é quase 3 vezes mais caros do que, por exemplo, em Belo Horizonte. A Polícia Civil procedeu a uma fiscalização simultânea nas 12 empresas estampadoras de placas de veículo credenciadas nas cidades de Araxá, Sacramento, Campos Altos, Ibiá, Nova Ponte, Santa Juliana e Perdizes. O objetivo é checar a existência de equipamentos e instalações necessárias ao funcionamento, além de atendimento dos requisitos legais para o credenciamento. O PROCON de Araxá apresentou um levantamento dos preços cobrados por essas empresas em Araxá. De acordo com o órgão, as estampadoras do município têm os preços mais altos para a fabricação de placas entre as 5 cidades pesquisadas. Em média, em Araxá, é cobrado R$ 278. A pesquisa de preço considerou 4 cidades, além de Araxá. Belo Horizonte e Uberlândia têm a média mais acessível. Em BH, R$ 131,73 e Uberlândia, R$ 181,50, além de Uberaba e Patos de Minas, com preço médio de R$ 260. Não existe tabela de preços definida pelo Estado de Minas Gerais. O valor é determinado entre o cliente e a empresa. O governador Romeu Zema fez um pronunciamento esta semana anunciando obras em 8 estradas do território mineiro. Depois de praticamente 5 meses totalmente dedicados à pauta pandemia, o nosso estado começa a ter necessariamente de se preocupar
com a pauta investimentos e empregos. Lembrando que a pandemia, nesses últimos 5, 6 dias, já demonstrou uma queda no número de casos, de óbitos, e tudo indica que o pico já está ficando para trás. Os próximos dias deverão deixar mais nítido essa tendência. E, além de salvar vidas, nós precisamos também salvar empregos, ou melhor, até criá-los. Tivemos aqui, há 2 semanas atrás, uma pauta nesse sentido, que são as obras da Fundação Renova, no Vale do Rio Doce, o Hospital Regional, a reforma de escolas. E agora eu tenho o prazer de estar aqui, junto com o secretário Fernando Marcato, anunciando 8 obras com recursos do BNDES e da CODENGE, que são importantíssimas para Minas Gerais, e obras em todas as regiões do estado. Nenhuma obra gigante, nenhuma obra grande. As 8 obras totalizam 100 milhões de reais, mas são obras importantíssimas para cada região aonde elas serão executadas. A primeira delas é a conclusão do anel viário de 7 Lagoas, que vai beneficiar também os municípios de Jequitibá, Baldim e Santana do Pirapama, que concentra muitas empresas. A segunda área é o contorno sul de Uberlândia, que ligará a BR-050 à MG-497, que liga Uberlândia à cidade do Prata, e que vai desafogar o trânsito da área urbana de Uberlândia. Uma obra muito importante para a cidade. A construção do contorno de Cataguases, que permitirá o acesso à BR-120, um chamado muito antigo daquela cidade. Já estive com o prefeito, com deputados da região, que sempre solicitaram essa intervenção. Outra é a melhoria no contorno de Poços de Caldas, que também vai desviar o trânsito de área urbana. A quinta obra são as vias laterais no contorno sul de Montes Claros, que vai promover a ligação das rodovias BR-135 e BR-365. Uma obra que vai evitar muitos acidentes que hoje ocorrem nessa via. A sexta obra, a conclusão de acesso ao Distrito Industrial de Jacutinga, que inclusive eu já tive a oportunidade de visitar e que é estratégica, porque hoje caminhões maiores acabam tendo uma dificuldade no acesso que é um tanto quanto improvisado. A sétima obra, a ligação da BR-040 com a MG-353 em Goianá, na zona da Mata, que vai também retirar trânsito da região central de Juiz de Fora e facilitar o acesso ao aeroporto. E a última e oitava obra é a pavimentação da MG-135 entre os municípios de Antônio Carlos e Bias Fortes. Lembrando que o município de Bias Fortes é um dos últimos 6 municípios de Minas sem acesso à rodovia pavimentada. Então, é menos um município que ficará sem esse acesso. A partir de agora, somente 5, e lembrando que 3 deles são de responsabilidades do DENIT. Essas obras serão executadas pelo DR de Minas Gerais e eu espero, com toda certeza, como não se trata de grandes obras, ainda ter o orgulho e a satisfação de inaugurá-las com o nosso secretário Fernando Marcato. E para mim é muito satisfatório estar
com uma pauta que trata de futuro, que trata de desenvolvimento, de geração de empregos e de investimentos. É lógico que a pauta pandemia continua sendo prioridade salvar vidas, mas não podemos deixar de lado essa questão do desenvolvimento do nosso Estado. Muito obrigado. O Serasa está realizando um feirão online de renegociação de dívidas, uma oportunidade para quem deseja limpar o nome e ficar com as contas em dia. O prazo de renegociação segue até a próxima segunda-feira, 31 de agosto. De acordo com a entidade, além de limpar o nome do consumidor, o feirão oferece até 98% de desconto em dívidas que vão de R$ 200 a R$ 1.000. O objetivo é trabalhar com diversas ações para ajudar o momento delicado da economia, com muitas pessoas com perda parcial ou total de renda, trazendo mais empresas parceiras para a iniciativa de facilitar o pagamento de dívida. Essa facilidade é uma das alternativas da população para sair da dificuldade. Para participar, o consumidor deverá acessar o site do Serasa ou baixar o aplicativo no celular, digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Se o consumidor preferir o atendimento presencial, a Serasa disponibiliza seus serviços nos Correios, oferecendo as mesmas condições de negociação das mais de 7.000 agências espalhadas pelo Brasil. Daqui a pouco, fim do silêncio. Filho e contador de casal investigado por desvio de recursos públicos são ouvidos pela Polícia Civil e o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Semana Ilustrada, volta já. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve, até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. CBMM. Estamos separados por um momento, mas mais juntos do que nunca. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Operação Malebolt. A Polícia Civil, nesta semana, realizou mais interrogatórios na delegacia em Araxá. A repórter Janaína Silva tem mais informações. A Polícia Civil fez um pedido à Justiça para que acatasse a prorrogação por mais 5 dias da prisão temporária dos 2 presos na segunda fase da Operação Malebold, desencadeada no dia 20 de agosto pela Polícia Civil aqui em Araxá. Nesta terça-feira, dia 25 de agosto, acontece os depoimentos desses 2 presos, que são o filho do casal de sócios administradores da empresa investigada e também o contador que administrava a empresa deles. Os depoimentos já duram mais de 3 horas e acontecem aqui, na sede da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil. E a Polícia Civil vai contrapor informações passadas em depoimentos de filho e contador do casal. As oitivas do filho do casal de sócios proprietários da empresa investigada e do contador deles duraram pouco mais de 3 horas. Cada depoimento teve uma duração média de 1h30.
Os dois foram presos na manhã da quinta-feira, 20 de agosto, e são acusados de envolvimento na investigação que apura desvios de recursos públicos por meio de fraudes na execução de contratos de prestação de serviços de transporte entre a firma do segmento de vans investigada e a Prefeitura Municipal de Araxá. Nesse segundo interrogatório, trouxeram algumas informações. Nós vamos, a partir dos dados que eles nos revelaram, fazer um batimento com as informações que nós temos no inquérito para verificar a partir disso aonde podemos avançar. A partir da coleta dessas informações. Então a gente colheu as informações aqui, fizemos a escuta. A demora, muitas das vezes, é pela complexidade da situação. Nós estamos aqui diante de um esquema que já vem há algum tempo, ocorrendo aqui em Araxá. Então são muitos dados a serem perguntados. Por volta das 4h de 25 de agosto, o filho do casal preso chegou a conversar com o advogado, que não pronunciou nesse segundo dia de oitivas. O defensor do jovem, de 23 anos, disse que na hora exata vai conceder entrevista e que é uma investigação dinâmica. Os depoimentos foram acompanhados pela Polícia Civil de Minas Gerais e o Ministério Público. Os dois presos, na segunda fase da Malebold, são suspeitos de forjar notas fiscais de prestação de serviços de transportes prestados à Prefeitura de Araxá e de transferência irregular de recursos entre a empresa investigada e outro empreendimento. O delegado da Polícia Civil esclareceu ainda quanto à possibilidade de um pedido de prisão preventiva do filho do casal e do contador. Essas situações a gente vai avaliar a partir das provas que nós vamos buscar, de hoje até sexta-feira, que é quando vem essas prisões. Ainda é muito cedo para falar em torno disso. É certo que, em relação deles, nós temos uma participação secundária, no caso do contador. Em relação ao filho, nós temos aí uma situação um pouco mais delicada. Nas duas situações, pegaremos as informações colhidas hoje e, a partir delas, vamos fazer a análise para ver se é o caso ou não de pedir a conversão em preventivo. O promotor de justiça, Marcos Paulo Queiroz Macedo, acompanha todo o processo desde o primeiro dia de depoimentos e falou que os interrogatórios na segunda fase foram fundamentais. Essa é uma operação muito importante, pela gravidade dos fatos que estão sendo apurados, pelas repercussões sociais e públicas dos mesmos, então eles exigem realmente um acompanhamento mais próximo por parte do Ministério Público, tanto que outros promotores também já vieram acompanhar depoimentos. E eu reputo que hoje nós fizemos quase 3h30 de depoimentos, foi uma tarde muito produtiva e os depoimentos foram muito importantes para a elucidação dos fatos e para a continuidade das investigações. Os ex-agentes públicos presos na primeira fase da operação cumpriram a quarentena e foram transferidos para o presídio de Araxá. Os 5 suspeitos de desvios de recursos públicos na Prefeitura de Araxá, presos no dia 11 de agosto, quando foi desencadeada a Operação Malebold, estavam no presídio de Sacramento temporariamente. No começo dessa semana, eles foram transferidos para o presídio regional de Araxá, onde permanecem reclusos, cumprindo o prazo da prisão preventiva. A transferência aconteceu no final da tarde da segunda-feira, dia 24 de agosto. Eles estavam no presídio da cidade de Sacramento desde o dia em que foi decretada a prisão temporária. Os ex-agentes públicos da Prefeitura de Araxá e o casal proprietário da empresa de transportes investigada na primeira fase da operação cumpriram o período de quarentena estipulado pelo Tribunal de Justiça Mineiro, devido à pandemia da Covid-19. Ação preventiva que coíbe a proliferação do vírus entre os detentos. A operação investiga o desvio de mais de R$6 milhões e foi concluída a primeira fase pela Polícia Civil de Araxá no dia 19 de agosto. Os 5 são acusados de peculato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os advogados de defesa dos ex-secretários do Executivo araxaense pediram habeas corpus na segunda-feira, dia 24 de agosto. A resposta pode sair em até 30 dias. O delegado que coordena a Operação Malebold falou sobre esses pedidos feitos pelos defensores. A partir do momento em que a Polícia Civil conclui em relação a esses indivíduos, a essa investigação, no que diz respeito a este fato aqui em apuração, e isso ocorreu na última quinta-feira, com o indiciamento dessas pessoas, passa a ser a análise do Poder Judiciário e também do Ministério Público. Nós acreditamos, a Polícia Civil,
que esses indivíduos deveriam permanecer na situação de recolhidos, né, na prisão provisória, uma vez que, além de oferecerem risco, já demonstraram que podem interferir nas investigações. Em continuação à operação, a Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu na quinta-feira um mandado de busca e apreensão em um imóvel no bairro Novo São Geraldo. A casa é de um empresário que também mantém contrato com a Prefeitura Municipal de Araxá. De acordo com as investigações ainda em andamento, este empresário tem ligações de parentesco e também comerciais com 2 suspeitos que já foram presos pela Polícia Civil de Minas Gerais. De acordo com o delegado Renato Alcino, que preside as investigações, o objetivo das buscas foi encontrar documentos que corroborem com a investigação em curso e o material encontrado está sob análise da equipe de investigação. A Polícia Civil vai avaliar a possibilidade de pedir a conversão da prisão temporária em preventiva. Ainda na nota abre aspas, sobre os desdobramentos da investigação, trabalham ainda com as provas e os documentos que foram colhidos nos últimos dias e, a partir daí, finalizarão a investigação no que diz respeito à primeira etapa, uma vez que o prazo da prisão expira neste final de semana e o prazo da conclusão das investigações encerra na próxima semana. A Polícia Civil de Minas Gerais informou que, juntamente com o Ministério Público, foi manifestado favoravelmente a liberdade do contador preso na Operação Malebold. Ele foi solto no dia 27, mas ainda se encontra sob investigação. Veja agora o editorial Raio X com Lavinho Drummond. Na reta final, para a apresentação oficial das candidaturas à Prefeitura Municipal, ainda podemos nos surpreender com alguns acordos de última hora. Mas extraoficialmente, alguns nomes parecem definidos. O setor de comunicação, por exemplo, apresenta os nomes da jornalista Ana Paula Machado e do radialista Robson Magela. 3 empresários parecem dispostos a submeter a avaliação do eleitorado: Emílio Neumann, Sérgio Furtado e Sérgio Chaia. E arrematando a lista, o professor Jales André e a gestora pública Lídia Jordão. Mas enquanto todos esses nomes citados cultivam dentro de si a certeza de vitória, 2 grandes dúvidas dominam todas as conversas nos lares e bares da nossa cidade. A primeira é qual será o tamanho do apoio que o governador Romeu irá dar ao seu candidato do Partido Novo. Esse esforço será realmente firme? Será forte e contundente? Irá o governador gastar a sola do sapato? Ou dará um apoio marromeno, tão somente virtual? Quem viver verá. Mas outra grande curiosidade é saber qual candidato receberá o voto e a preferência do prefeito Araceli de Paula. Diante desse cenário embaçado, falar em prestígio e uso da máquina é balela e historinha para boi dormir. Primeiro, porque mais do que nunca o voto é pessoal e não aceita pressão. Muito menos o nosso funcionalismo público, absolutamente independente, articulado e destemido. Depois, vale sempre lembrar, né, minha gente? Os poderes fiscalizantes têm olhos de águia. Olhos estes que nunca estiveram tão abertos. Verdade, verdade, verdade. Enfim, o momento pede avaliação e muita reflexão. O nosso Araxá mudou e só não vê quem não quer. O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. E esta edição do Semana Ilustrada termina aqui. Você já sabe, no próximo sábado eu estou de volta. Tchau! Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom,
o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio. Centro Veterinário Araxá. Carinho e amor pelo mundo animal. Quem foi presidente Olegário Maciel, que dá nome a uma importante rua de Araxá? Letra A, presidente da Câmara de Araxá. Letra B, presidente da República. Letra C, presidente da província de Minas Gerais. Resposta certa, opção C, presidente da província de Minas Gerais. Presidente Olegário Maciel ocupou o cargo de presidente da província de Minas Gerais, cargo de governador, nos períodos de agosto a dezembro de 1924 e de setembro de 1930 a setembro de 1933. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio. Centro Veterinário Araxá. Carinho e amor pelo mundo animal. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio. Cornélios Academia. Faz bem a você. Qual a origem do nome Ganso para o mascote do time do Araxá Esporte Clube? Letra A, por votação dos torcedores. Letra B, inspirado no apelido de um jogador. Letra C, escolha da diretoria do clube. E a resposta certa é a opção B, inspirado no apelido de um jogador. A escolha se deu após o jogador Nilton Germano da Silva, conhecido como Ganso, fazer o gol da partida, responsável por elevar o time para a primeira divisão do Campeonato Mineiro em 1967. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio. Cornélios Academia. Faz bem a você. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio. Cornélios Academia. Faz bem a você. Quem foi o primeiro prefeito de Araxá após a criação da prefeitura em 1915? Letra A, Raul Franco de Almeida. Letra B, Mariano de Ávila. Letra C, Coronel Adolfo de Aguiar. E a resposta certa é a opção A, Raul Franco de Almeida.
primeiro prefeito de Araxá nomeado pelo Estado foi Raul Franco de Almeida, após o governador de Minas criar a prefeitura e separar os poderes legislativo do executivo. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio. Cornélios Academia. Faz bem a você. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu, com ela veio a paz, toda a beleza de sentir. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei.